Boa noite a todos. Desde o dia 2 de janeiro deste ano, esta tem sido a nossa rotina de quinta-feira, depois do Boa Noite lá, é Boa Noite cá. É hora da nossa live de quinta-feira. O tema foi anunciado na semana passada e eu acho que vai ser interessante para todo mundo. Falaremos de drone. Sérgio Luiz Sapia, da cidade de Campinas, interior paulista, que vai nos explicar. Tem conexão, tá legal? Estou ouvindo bem, tá tudo bem, tá Então, funcionando direitinho. deixa eu fazer a apresentação sua para as pessoas que estão chegando. Conheço o Sérgio há muitos anos e o Sérgio foi o responsável por um aprendizado deveras importante para a minha carreira e, sobretudo, recentemente na cobertura que fiz na Record TV em alguns dos lugares mais isolados e bonitos que nós temos, não só no Brasil. O Sérgio foi um instrutor de pilotagem de drones. E com drones eu fiz imagens de Fernando de Noronha, do arquipélago de Trindade, de São Pedro e São Paulo, da Antártida, na transposição do Rio São Francisco. Então, já falei isso e publicamente, mais uma vez, te agradeço, Sérgio, pela gentileza, pela generosidade, pelo apoio, porque a diferença que as imagens fizeram nessas reportagens foi imensa. Te agradeço aqui publicamente mais uma vez. Bom, Sérgio, é o seguinte, para a gente começar essa discussão, eu queria entender um pouquinho como é que você mergulhou nesse universo dos drones. Há quanto tempo você está nesse universo? Qual foi a sua formação nesse assunto e como você tem dado formação para pessoas? Boa noite. Boa noite, Vinícius. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você, ouvir você falar que usou drone em momentos importantes, em reportagens importantes, me deixa uma satisfação enorme, sabe? Eu fico muito feliz em saber que você tomou a iniciativa lá atrás, quando ninguém estava fazendo, né? Ainda hoje, poucos repórteres usam os próprios drones, né? Mas você foi pioneiro nisso e foi um ótimo aluno, um piloto arrojado, né? Que conseguiu excelentes imagens. E eu tenho certeza que essas imagens engrandeceram as suas reportagens, né? Com Eu certeza. comecei, Vinícius, há uns 6 anos atrás. Eu sou um cara da indústria. Eu venho da IBM, da HP, da Dell, da Foxconn, Motorola. Eu trabalhei nessas indústrias durante 21 anos. Então eu fiz uma transição, como eu sempre gostei de tecnologia e imagens, né? Eu fiz uma transição para esse universo dos drones ainda quando eu estava na ativa. A transição ela começa com um estudo voluntário, né? Quando eu comecei a estudar isso sozinho, não tinha muita coisa em português. Na verdade, não tinha quase nada. Então, a gente tinha material Não em tinha tipo francês. literatura, mais, não tinha. Não, não tinha, não tinha. Agora tem a rodo, né? Mas na época, pouco tempo atrás, isso, cara. Menos de uma década atrás aí não tinha nada. Então, a gente tinha o material em francês, em chinês, em inglês, né? E a gente ia estudando e pegando informação. Aí, quando a gente começou lá atrás, a gente tinha que comprar o frame, que é o chassi do drone, de um lugar, os motores de outro lugar, o controle remoto de outro lugar, de fornecedores diferentes, inclusive de países A câmera. diferentes. Então, e demorava uma eternidade para chegar, né? Aí quando eles chegavam, se você montava, eu também tenho uma formação técnico-eletrônica, né? Eu sou técnico eletrônico de segundo grau, fiz faculdade de administração, tenho um curso de gestão da inovação, que foi aí que o negócio começou a andar, e fiz a pós-graduação em veículos aéreos não tripulados na PUC do Paraná, recentemente. Então, faz um ano mais ou menos que eu me formei lá na pós. Foi um curso de 2 anos, excelente curso. Recomendo a todos. E então, E você comprava as peças, montava os drones. existem outros locais de formação em pós-graduação para esse nicho para operação de drones? A resposta é sim. Quando eu ingressei, não tinha. No Brasil só tinha esse curso,
que por sinal é excelente. Mas hoje nós temos outras faculdades oferecendo cursos de pós-graduação para veículos aéreos não tripulados, que são os drones, os VANTs. Perfeito. E essa sua formação, diríamos, acadêmica e a sua formação empresarial, como é que você montou esse negócio? Como é que você abriu uma escola? E como é que você começou a formar gente? E quantos alunos, além deste que vos fala, você já formou? Vinícius, na indústria, eu como gerente de manufatura, eu tinha 300 funcionários nas linhas de produção. Então, a gente era responsável também por ministrar treinamentos, principalmente ligados à segurança. E eu me identifico muito com isso. Então, eu dei muitos treinamentos na indústria, criei muito material, né? Desenvolvi material do zero na indústria. E quando eu entrei no universo dos drones, eu falei, eu vou trabalhar com a educação. Desde o início eu dou treinamento com os drones, né? Então é uma coisa meio natural, aconteceu de forma natural. E o nome, né, Aerofrog, o Frog vem do meu sobrenome, que é Sapia. Então a galera, desde pequeno, você sabe disso, me chamavam de Sapo. Até hoje eu gosto desse apelido, né? E a gente desenvolve um trabalho com adultos e com crianças também. E o sapo, ele é um bichinho carismático. Então no logotipo a gente tem um sapo sorridente e as crianças se identificam com o sapinho. Porque o sapo não voa, mas existe um sapo que voa, né? Que sou eu, o Aerofrog. Então, E aí, então, hoje, eu tenho mais de 500 alunos formados presencialmente e de cursos à distância, tipo EAD, com plataformas que permitem você dar treinamento à distância, mais de 2.000 alunos. Então, tem uma boa turma aí. Tem jornalistas formados, repórteres cinematográficos, fotógrafos? Principalmente aqui na região de Campinas, alguns repórteres, vai ser difícil eu lembrar o nome agora, mas passaram sim, e cinegrafistas também. Aqui eu posso citar que a turma da IPTV ligado à Globo, né, também participou. No começo a gente prestava serviço, né, bem lá atrás. Depois eles formaram a turma deles lá, compraram equipamentos, inclusive. E a gente teve a oportunidade de treinar algumas pessoas também por lá. E para que a gente entenda, Sérgio, como é que isso funciona e a seriedade com a qual a coisa tem que ser lidada, tem que ser tratada por uma questão de segurança, segurança de voo, segurança para quem está no solo. Hoje, nós já temos uma regulamentação pronta ou ela é dinâmica, ela está em fase de elaboração? Vinícius, essa pergunta é muito importante, se não a mais importante. Segurança em primeiro lugar. Se você só vai ser um cara profissional com drones, se você tiver a segurança correndo nas veias. O que eu quero dizer com isso? Diferente de uma câmera de mão, né, que você leva no ombro ou leva aqui, essa câmera voa. E ela voando, ela pode cair. E se ela cair, ela pode vir a machucar alguém e machucar alguém seriamente. Eu vou citar aqui brevemente um relato de um acidente que o cara perdeu o globo ocular. Ele teve que colocar um olho de vidro, porque a hélice bateu no olho. Então você vê o nível de problema que isso pode causar. O nível o acidente pode ser muito grave. Então as leis elas vêm para ajudar. As pessoas elas encaram isso de uma maneira geral como um problema, quando na verdade é a solução. As leis brasileiras elas são extremamente robustas, super fáceis de você aplicar no dia a dia de uso profissional do seu drone. Existem duas formas de você registrar o seu drone, como uso recreativo ou uso não recreativo, que é o uso profissional. Nós temos 3 órgãos que regulamentam os drones no Brasil. A Anatel, que a gente fala, é radiofrequência, transmissão e recepção. Aí a gente tem a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, onde você registra o piloto e a aeronave, e você tem um documento, eles emitem um documento de porte obrigatório,
e o DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Esse último, o DCEA, ele é utilizado para solicitar o uso do espaço aéreo, que você consegue fazer em 1 minuto, Vinícius. Apenas 1 minuto você consegue fazer a solicitação. Eu Então, queria só fazer o site é super amigável. Desculpa, eu queria só fazer um relato pessoal, porque quando a gente cita essa sopa de letrinhas, a pessoa do outro lado fala, meu Deus, eu jamais vou comprar um drone, porque eu não vou conseguir me relacionar com esse monte de órgão que eu desconheço. E eu quero fazer um relato pessoal de que depois da sua orientação, fazer solicitação de voo era algo muito fácil. É extremamente fácil. Nós aprendemos a fazer isso em algumas horas e isso te dá segurança porque você está autorizado a voar a uma determinada altitude, a uma determinada distância do seu ponto de decolagem, com a anuência, com a autorização das entidades envolvidas na administração, no controle de tráfego aéreo, e não é complicado. Então, esse é um relato pessoal. Eu fiz isso, eu passei por isso, te agradeço e realmente posso falar, dar o meu testemunho de que não é nada, não é um bicho de sete cabeças. Fico muito feliz que você dê esse tipo de testemunho, porque realmente existe um tabu que é difícil fazer solicitação. O drone acima de 250 gramas, ele é considerado uma aeronave. E ele é classificado de 250 gramas a 25 quilos numa classe que a gente chama de classe 3. Depois tem ele de 25 quilos a 250 quilos, classe 2. E acima de 250 quilos, classe 1, que são militares, né? São drones. Você está falando de drone com esse peso? Um drone de 250 Sim. quilos? Acima de 250 quilos, eles são basicamente militares, de uso militar, guerra, né? Entre 25 e 250, a gente tem, por exemplo, os drones pulverizadores, usados na agricultura. Isso, para pulverização. Para a produção de conteúdo, a gente está falando drones que partem de pouquinho menos de 250 gramas até quantos quilos, mais ou menos? A gente vai operar comercialmente com câmeras comuns de drone, drones até 10 quilos mais ou menos. Porém, a gente tem algumas aeronaves que pode levar uma câmera de altíssima qualidade, como uma câmera RED, por exemplo. Uma RED, por exemplo, claro. Uma câmera de cinema. Aí o peso sobe um pouco, mas dificilmente ele vai passar de 25 quilos, mesmo equipado com uma RED. Entendo. E existem vários fotógrafos, vários repórteres cinematográficos, repórteres, ou seja, hoje em dia existem vários produtores de conteúdo adquirindo essa tecnologia. A questão é, quando você faz a aquisição, e falávamos isso nessa live prévia da semana, numa grande rede de lojas, nas Casas Bahia, Magazine Luiza, né? Quando a pessoa sai dessa rede, ela sai consciente do que ela está levando para casa, de que ela está levando uma aeronave que pode produzir conteúdo belíssimo, sou prova do conteúdo que isso pode produzir, mas que isso pode produzir danos também seríssimos. Vinícius, infelizmente, não. Olha o relato de um aluno. Ele foi numa dessas magazines comprar uma impressora. Uma impressora. E andando pelo corredor, ele viu os drones. E ele comprou um drone também. Ele colocou o drone de... É uma impressora, é uma máquina fotográfica e é um drone. É um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, como outro qualquer, sem... E nossa, com a diferença de que esses outros citados não voam sobre a minha cabeça. É assustador esse relato, né? Eu acho que a loja, o dealer, o revendedor, ele tinha que ser corresponsável. Na hora que esse produto estivesse chegando lá no caixa e fosse escaneado, teria que aparecer uma mensagem: entregar para o cliente a legislação pertinente ao uso desse equipamento. Entregar impresso uma cartilha para o cliente ali, na hora que ele está passando no caixa. Aí ele ia ler. E lá ia ter um site, ia ter um QR Code onde ele poderia entrar depois para pegar mais detalhes, assistir um vídeo
explicativo. Existem alguns vídeos do próprio governo, né, falando da importância de seguir as regras e as leis. Então, poderia ter esse tipo de coisa. Isso é uma falha, na verdade, Vinícius. Porque quem está vendendo quer vender, ele não está muito preocupado em explicar para você as regras e leis. Perfeito. Sérgio, esse espaço que foi criado desde novembro do ano passado, que a gente chama a nossa tábua redonda aqui da produção de conteúdo, do jornalismo, né? Ele tinha um carimbo inicial do jornalista da TV. Ele saiu com esse carimbo. E ao longo do tempo, fazendo lives com rádios, com universidades, eu descobri que a gente precisava corrigir o norte dessa navegação. Por quê? Porque tudo está migrando para o digital, tudo está migrando para o audiovisual. Ou seja, o repórter do jornal O Globo que cobriu, fiz uma live com ele, Elcio Braga, que cobriu a inauguração da nossa base na Antártida, ele levou o seu drone. Mas pera um pouquinho, é do jornal? Ele não fez só foto com o drone, ele fez vídeo com o drone. Ele editou os seus vídeos. Então, todo mundo está migrando para o digital e, naturalmente, há uma tentação daquele que migra para o uso da imagem aérea. Estou falando Sim. para o uso dos drones. Para quem entra nesse conceito de multiplataforma ou da multitarefa, hoje nós somos profissionais multitarefas. Não dá mais para a gente ser só repórter, só editor. Não dá. Isso acabou. Ou está acabando rapidamente. Como começar a operar? O que fazer? Uma pessoa que está ouvindo essa live fala, olha, eu preciso ser multitarefas. Eu preciso aprender drone. O que eu faço? Um curso presencial é muito importante. É claro que tem muita informação na internet, mas pilotar o drone você só vai conseguir num curso presencial. E ele é muito importante para te dar segurança na hora de executar o voo. Você vai saber de onde você vai decolar. Não é obrigatório, não é. Não, a lei não exige um curso. Eu sou o principal interessado nisso, porque eu gostaria de ser tipo uma autoescola de drones, né? Claro, E claro. emitir uma cartinha junto ao órgão regulamentador. Mas isso não é necessário. O cara pode operar sem ter o curso. Porém, ele precisa cadastrar o drone. Operar um drone de até quantos quilos que ele poderia fazê-lo sem um curso? Na classe 3, que é de 250 gramas a 25 quilos. Peraí, ele pode operar um drone de até 25 quilos sem fazer uma drone escola? Por incrível que pareça, a resposta é sim. Nossa, porque um acidente de uma aeronave de 25 quilos de peso a uma altitude liberada de voo de, coloquemos, 200 metros. Não, vai matar a pessoa. É um desastre, porque é um míssil que vem à Terra. É um míssil. É morte na certa. Mas assim, é muito difícil ter um drone de 25 quilos. Um drone de 25 quilos ele é muito raro. O mais comum é a gente encontrar drones até 3 quilos, mais ou menos. Né? Olha, eu poderia dizer que 85 a 90% dos drones que estão cadastrados hoje no Brasil é em torno de 3 quilos. Né? Porque a utilização de um drone pesado ela é muito específica. Por exemplo, para cinema ou para pulverização. Numa área que você vai pulverizar, você voa no máximo a 3 metros de altura, por exemplo, por cima da soja, ou a 4 metros em cima da cana. Onde você vai voar mais alto para pulverizar a bananeira, por exemplo, para pulverizar a banana. Mas mesmo assim, não tem ninguém embaixo, então o risco é muito pequeno. Mas agora, mesmo os drones de baixo, de peso inferior, eles podem sim machucar e podem machucar gravemente. O que eu acho é que a gente deveria ter uma campanha oficial, uma divulgação nacional, feita pela ANAC e pelo DCEA, ou televisão, ou internet, alguma maneira disso chegar no usuário, ou forçar quem está vendendo a passar essa informação para quem está comprando. Mas isso precisa ser feito com urgência, Vinícius, porque o número de drones registrados está crescendo exponencialmente. Não é um crescimento linear, é exponencial. Então, o que está acontecendo? Tem muito drone hoje.
Brasil já. E vai ter muito mais, porque quanto mais drone é fabricado, menor é o preço e maior é a Entendo. qualidade. Então, fica muito popular. E aí as pessoas normalmente não leem o manual, normalmente não vão atrás. Elas ficam ansiosas, querem tirar aquilo da caixa e fazer fotos e vídeos, que é o objetivo do drone mesmo, mas sem ter a informação mínima necessária. Então, o curso, ele elimina os riscos, as outras pessoas, e a você e a seu equipamento. Claro. A galera que curso não bate o drone, não machuca as pessoas e voa dentro das regras e das leis de maneira bem certinha, né? Posso dizer dessa forma. E o curso ele é Aham. rápido, Vinícius. Tem cursos de 8 e 16 horas, então são cursos rápidos e de custo não elevado. Um curso gira entre 500 e R$ 1.000, não é muito caro, cabe no bolso do pessoal. Então, a ideia é conscientizar o piloto que o curso é importante, não só a informação de internet. O YouTube é uma escola, é uma universidade, mas ele não te dá a prática, você não pega o drone na mão. Isso é muito Perfeito. importante, porque é ali que vai fazer a diferença entre ser um profissional e um amador, né? A jornalista Roberta Salomone manda uma pergunta para a gente aqui. Ela pergunta o Legal. seguinte: qual drone você recomendaria para um produtor de conteúdo, para um jornalista que quer começar a fazer também essa outra tarefa no seu universo multitarefas, né? O que você recomendaria? Qual peso? Qual marca? O que você recomendaria? E outra pergunta emendando nesta: ele compra o drone e faz o curso, ou ele faz o curso e compra o drone? Boa pergunta. Respondendo a primeira pergunta, eu acredito que para quem precisa de mobilidade, um drone que você pode dobrar, tem vários drones dobráveis, ele é muito melhor, porque ele vai ocupar pouco espaço. Imagina que você vai subir lá no monte, na neve, subir no pico. Você Sim, não pode levar um sim. trambolho, você tem que levar uma coisa pequena e leve. Então, drones portáteis para produtores de conteúdo, às vezes o cara vai na moto, às vezes vai em lugar Sim. apertado. Então, um drone portátil. Hoje a gente tem drones desse tipo que começam em R$ 3.000 e vão até R$ 10.000. Então, nessa faixa de preço, drones para uso profissional de uma marca que detém mais de 80% do mercado mundial, Vinícius, que se chama DJI. Eu recomendo fortemente usar essa marca por conta de aplicativos, de softwares e também de manutenção e peças. Então, é um drone que vai te proporcionar só alegria, porque ele é extremamente confiável. São drones que já são em terceira, quarta, quinta geração e super fáceis de pilotar, de voar com ele. Então, são drones Perfeito. muito confiáveis que entregam imagens espetaculares e fáceis de pilotar. E eles vão estar entre 250 gramas e 1 quilo nessa faixa. Então, Perfeito. são coisas leves. Você vai ter Perfeito. um pezinho extra, porque você vai levar 3 baterias, né? mais o controle remoto. Então, você vai ter no total ali 1,5 kg de equipamento para carregar. Perfeito. Eu só quero fazer uma observação para o pessoal que está chegando. Eu não estou conseguindo ler as mensagens, até porque isso contraria um princípio que eu coloquei no manual de storytelling do jornalista da TV. Quando a gente está ouvindo alguém, a gente tem que estar muito focado na resposta, porque é assim que a gente conduz uma entrevista ou uma conversa. Então, peço desculpas se eu não estou conseguindo responder as muitas mensagens que estão chegando. Depois, de repente, Sérgio, se você pudesse acessar essas pessoas, porque essa live vai ficar Ah, lá no Story, responder, tem sempre uma dúvida, tem sempre um comentário. E eu fiz uma segunda parte da pergunta para você, que é o seguinte: o que o cidadão faz que quer produzir conteúdo com drone? Ele vai para uma drone escola e compra o drone, ou ele compra o drone e vai para a drone escola? é melhor fazer o curso primeiro e depois comprar o drone, porque existem no mercado inúmeras opções. E no curso, a gente conversando com o aluno, a gente consegue direcionar o melhor equipamento com custo-benefício que vai entregar para ele o que ele precisa, né? Então, é melhor fazer o curso para tomar a decisão. Inclusive,
Existem lugares que têm diferenças de preço, então a gente consegue indicar até alguns fornecedores que podem vender um drone um pouco mais em conta, Entendi. tal, né? Além do preço, a escolha do equipamento. A gente tem equipamento com zoom, por exemplo. Tem equipamento com foco. Então, eu quero fazer cinema. Pô, não é um drone de 3 mil. Vai gastar mais para fazer cinema. Ah, não, é telejornalismo. Eu preciso de praticidade, imagens com qualidade mais simples. Pô, você pode investir aí 4 mil que você já vai ter um drone legal para voar, né? Então, e tem mais de uma opção também nessa faixa de preço. Então, a resposta é: faça o curso e aí então você descobre qual o melhor drone para a sua necessidade. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre corresponsabilização no caso de um acidente. Imaginemos que nós temos um repórter cinematográfico que trabalha com um veículo de comunicação. Ele está operando, depois de instruído por esse veículo ou por uma empresa contratada por este veículo, um drone que foi comprado pela empresa. E ocorre um acidente. Quem é o responsável? Essa pergunta é muito legal. A empresa ela vai registrar o drone no CNPJ dela. Quando ela faz isso, ela pode colocar mais de um piloto para esse drone. Faz sentido, né? Porque vão ter várias pessoas que vão usar aquele ativo da empresa. Então, o piloto e a empresa vão ser responsáveis. Os dois vão ter responsabilidade. Ao passo que se esse drone fosse registrado num CPF, somente a pessoa seria responsável. Entendi, perfeito. Mas tem uma outra situação, Vinícius. Tem uma outra situação. Deixa eu aproveitar e colocar. Imagina que você é um media maker e você registrou o seu drone no teu CPF, certo? Sim, E aí perfeito. você foi contratado para fazer um job pontual por uma outra empresa. Se o acidente acontecer durante esse job, a empresa que te contratou, mesmo sendo um contrato pontual, somente para aquele job, ela também é corresponsável. Vamos A colocar uma empresa... situação lúdica. Imagina aqui na região que eu moro, tem a tal da festa do peão, né, de boiadeiro. E aí vão milhares de pessoas nesse lugar. Então, a organização desse rodeio aí, ele contrata o cara do drone para fazer algumas imagens. Se o drone cair lá e machucar alguém, ou simplesmente cair, o piloto vai responder, mas a organização do rodeio também vai. Sérgio, é o seguinte, agora a gente vai assistir, certamente nos próximos dias, a muitas e muitas imagens de blocos de carnaval, de escolas de samba, país afora, imagens aéreas notoriamente não feitas por helicópteros. Sabemos que pela altitude, pelas características, é fácil você bater o olho numa imagem e saber se ela foi feita por helicóptero ou por drone. Primeira pergunta, a legislação vigente autoriza o sobrevoo de massas de pessoas? Se sim, a que altitude? Quem pode sobrevoar massas de pessoas é a polícia, corpo de bombeiro e órgãos públicos. O cidadão comum ou uma emissora não pode fazer esse tipo de imagem sem ter autorização expressa e anuência das pessoas que estão no chão, estão lá embaixo. E isso nunca vai acontecer num bloco de carnaval ou numa escola de samba. Você não tem como ter anuência de todas aquelas pessoas, né? Então, só órgãos públicos que podem sobrevoar as pessoas nessa condição. Agora, a lei diz o seguinte: se você tem anuência, se as pessoas que estão sendo filmadas e sobrevoadas, elas falam, ok, você pode fazer isso? Você pode, não tem problema nenhum. Porém, como é que você vai conseguir? Na prática é impossível você fazer isso. Está falando de um bloco de 500 mil pessoas, 600 mil pessoas. Inviável, totalmente. Inviável. Não pode. Quem está fazendo esse tipo de imagem está fazendo totalmente ilegal. O que a gente está percebendo é que está tendo uma campanha forte em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro, e tem mais um estado, acho que é Espírito Santo, que está batendo forte na tecla de uso de drones no carnaval. Inclusive, eles solicitaram para o fabricante no-fly zones temporárias, ou zonas que você não pode voar com o drone temporárias. Aí no Rio, por exemplo, quando a gente teve as Olimpíadas, tinha alguns lugares, ou a Copa do Mundo, tinha alguns lugares que você não conseguia voar o drone, mas de forma temporária, só durante o evento. No Parque Olímpico, ali era non-fly zone,
você não conseguia ligar o equipamento. O equipamento Exatamente, ele se... agora você consegue. Perfeito, perfeito. E Então, esse, aí esse São Paulo colocou algumas. Aí no Rio de Janeiro, praticamente toda a orla está no-fly zone. ah, Copacabana, Ipanema, aí no Rio. A partir do dia olha, 20. Do dia 20 ao dia 26. só para que as pessoas entendam o que é uma non-fly zone, por exemplo, imagine que eu estou com o meu drone, eu vou perto do aeroporto Santos Dumont, ou perto de Congonhas, automaticamente, pelo GPS, o drone identifica que eu estou numa área próxima de um aeroporto, por exemplo. É uma non-flight zone. Eu não vou voar ali. E não é que eu não posso voar. Eu não consigo nem acionar as hélices do equipamento. O equipamento não liga. Então, ele já Os é... motores. Oi? Não liga os motores. Ele já é inteligente, ele já é presetado para identificar essas áreas. Existem áreas non-flight zones que são fixas, por exemplo, um aeroporto, ele não sairá dali, mas outras, pelo que você está falando, que elas são volantes, que são temporárias, como, por exemplo, a orla de Copacabana, nomeadamente agora no Carnaval e provavelmente no Réveillon. Sim, essa solicitação foi do dia 20 ao dia 26 de fevereiro agora. Então é bastante pertinente falar disso, porque o fabricante é muito preocupado com o uso irregular. Então, se a autoridade aqui no Brasil solicita para o fabricante uma no-fly zone temporária, ele põe essa no-fly zone no ar. Perfeito, entendi. Olha, Sérgio, o assunto é infindável. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar super curiosa para te mandar alguma mensagem. Queria saber se a gente pode tomar a liberdade de te acessar, de te mandar algum direct pelo Instagram. Como é que você está no Instagram, o seu perfil, para que as pessoas possam te acessar? Tá bom? No Instagram, Vinícius, é Sérgio Sapia, tudo junto. S de sapo, P de pato. Sapia. Sérgio Sapia. Esse é o. E o pessoal pode mandar mensagem aí, pode. Porque Por favor, o é assunto um prazer poder responder para todo mundo. A gente costuma dizer que pode demorar um dia, mas a gente responde todo mundo mesmo. é legal. E claro, eu não gosto de abusar da boa vontade de ninguém, mas se houver demanda, adoraria te receber de novo, porque, como eu te falei, tudo migra para o digital, portanto, tudo migra para o audiovisual. Todo mundo hoje, no jornal impresso, no rádio, eu estou falando no rádio, todo mundo faz imagem. Hoje, por exemplo, o streaming das grandes rádios de São Paulo, FM, ele já tem maior faturamento e mais audiência do que o veículo clássico em si. Você vê os estúdios da Jovem Pan, por exemplo, eles são bacanérrimos, eles são lindos, né? Quando a gente ia imaginar um estúdio de rádio bonito lá atrás, não era necessário, Pois é. hoje é. Então, tudo está caminhando para a imagem. E quando a gente fala de imagem, das imagens mais sedutoras que a gente tem, principalmente num país como o nosso, tão lindo, tão sedutor, tão belo, é a imagem aérea. Né? Então, É. a gente tem uma Tem, um- tendência de crescer. tem uma frase que eu acho que é pertinente, que a gente fala com os drones, que é o olhar do pássaro. É um olhar que a gente não está acostumado, porque o helicóptero não vai e a grua não chega. Então é uma zona onde a gente não tinha a visão, que é onde o É pássaro lindo, voa ali, e a gente fala o olhar do pássaro. E realmente as é, imagens são maravilhosas, elas fazem uma diferença incrível em qualquer filme, em qualquer matéria, porque elas são fascinantes mesmo. o Marcos Madeira, lá da Unisul TV, lá de Tubarão, em Santa Catarina, está dizendo que lá na universidade eles fazem uso do drone. Eles têm uma estrutura lá, Sérgio, que é incrível e que eu descobri por meio de live. Quem chegou à nossa live agora é o meu grande amigo Edu Ribeiro, apresentador do Domingo Espetacular. Seja bem-vindo. Tá vendo, Edu? Eu quero te convidar para uma live para você falar sobre apresentação, sobre naturalidade. Em breve você estará no lugar aqui que hoje está sendo ocupado pelo Sérgio Luiz Sapia. Para você que chegou agora, o Sérgio é um expert em drones e a gente falou durante esses minutos aí, abraço para você, Edu. A gente falou sobre a regulamentação e o uso dessa tecnologia na produção de conteúdo. E
muito obrigado mais uma vez. Peço desculpas de ocupar tanto tempo aí da sua noite, mas é importante que nesse ambiente a gente discuta de forma técnica vários assuntos ligados à multiplataforma, a multitarefas, a migração para o digital. Eu não consegui ver as mensagens do Kelson. O Kelson está participando, sabe de onde? Lá de Barcelona. Kelson, toda quinta-feira da nossa live. Está falando da Sagrada Família, segue na mira dos terroristas e a cada dia aparecem vídeos e mais vídeos com drones. Imagina a Sagrada Família, uma obra de Gaudí em Barcelona. Né? Mas porque esse é um outro aspecto interessante para a gente falar, que é o aspecto da segurança. Né? Sim. A gente fala de produção de conteúdo, quer dizer, esse tema é infindável, essa tecnologia chegou para ficar, acho que é indiscutível, né? Eu espero tê-lo de novo aqui, assim como espero ter meu grande amigo Edu Ribeiro, nessa nossa tábua, onde a gente discute jornalismo sem polarização política. Aqui a gente está discutindo produção de conteúdo. Né? A coisa está mudando, a gente é instado a fazer novas tarefas que a gente não fazia antes. Né? Eu comecei a fazer lá atrás, eu já falei, olha, ser só repórter eu acho que não vai dar jogo. E tanto que comecei a procurar comprar os meus equipamentos, dentre os quais o drone, né? E essa é a realidade de todo mundo. Então, muito obrigado. Queria que você deixasse uma última mensagem para a galera aqui. E está feito o convite ao vivo, publicamente, para que você volte a ocupar um assento na nossa tábua. Vinícius, muito obrigado. Eu fico muito feliz. É uma honra para mim poder participar. O que eu puder fazer para ajudar. Eu também te convido, quando você quiser fazer uma matéria independente, me chama que eu vou aí fazer o drone para você. Agradecer todo mundo que está assistindo a live. Eu vou responder a todos que mandaram pergunta no tempo certo, mas eu vou responder a todos. E já está aceito o convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado.